já cortou com uma mulher barbeira? Não. Não? E você cortaria com uma mulher barbeira? Ah, cortaria. Não botei muita fé nesse cortaria, não. Cortaria Você sente sim. alguma insegurança? Não, dependendo... Não, só que eu tenho que ver ela cortar primeiro. Eu tenho que ver pra crer, né? Vendo em tempo real a maior revolução no mercado da barbearia. Olá, Barbers! É com uma imensa satisfação que hoje eu trago uma pessoa extraordinária no podcast Papo de Valor. Ela vem transformando o segmento da barbearia. Nós somos extremamente felizes por conhecê-la, porque mais uma vez eu quero salientar que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e essa mulher tem agregado muito, não só em técnicas, mas também em gestão. Uma mulher extraordinária, que a gente tem o prazer de ter aqui hoje no Papo de Valor, né? Forrozeira, de pé de serra. Não sabia. Maravilhosa. Né? Uma mulher que vem edificando e as pessoas entregando muito conteúdo de qualidade, que tá mudando as vidas das pessoas, né? E unindo. E eu tive muito prazer de conhecê-la lá em Ribeirão Preto, e hoje vocês vão ter ela aqui como convidada especial do nosso Papo de Valor, né, Lelê? Exatamente. Tivemos a honra de conhecer a Luísa pessoalmente lá em Campinas. E hoje a gente veio falar para vocês que lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive atrás de uma cadeira e à frente da gestão de barbearias. Com vocês, a nossa extraordinária Luísa Lopes. Obrigada, gente. Para mim é uma honra muito grande, né, receber esse convite e ter a oportunidade de difundir a minha mensagem, o meu propósito. Todas as vezes que eu recebo convites para ir em podcasts ou em palestras, é uma oportunidade que Deus me concede de levar aquilo que eu acredito, levar a minha verdade, levar o meu propósito. Então, obrigada, Léo, obrigada, Liliane, por esse convite. Apesar da gente não ter tantos contatos, todos que tivemos foram especiais, né? Obrigado por admirarem meu trabalho, por seguirem meu trabalho e por torcerem por meu sucesso. Então, às vezes é raro as pessoas que estão, ainda que distantes, torcendo pra gente a cada conquista. O Léo sempre me manda mensagem, sempre parabeniza. Você também acompanha meu trabalho, comenta. Sim. Então, assim, pra mim é uma honra poder estar aqui hoje. Então, muito obrigada pelo convite. É isso. Nós quem agradecemos a disponibilidade. E eu tenho certeza que a Luísa, ela vai trazer informações que serão muito úteis para vocês, inclusive as mulheres que querem esse espaço. A Luísa, com toda certeza, vai trazer histórias muito especiais, desde os grandes desafios vividos e até mesmo as superações. Perfeito. Então vamos lá, Luísa. Vamos que vamos. Fala pra nós quem é a Luísa fora da barbearia. Maravilha. Vou puxar o gancho que o Léo disse, né? Eu sou forrozeira também. Eu conheci o Edu numa noite de forró. E o forró, ele virou, pra mim, um símbolo de descanso mental. Então, é onde eu me relaxo ali, aquele momento que eu tenho pra mim. E foi também uma ferramenta para eu me reconectar com a minha feminilidade. Uau! Dentro do universo da barbearia, por ser um ambiente extremamente masculino, você acaba criando uma roupagem para você conseguir se camuflar de alguma forma dentro daquele meio e ser aceita. E comigo não foi diferente. Então, assim, eu sempre fui muito turrona, sempre fui muito... Até o movimento mesmo corporal, o corpo fala, né? Então, o forró, ele foi uma ferramenta de reconexão com a minha feminilidade. Foi onde eu descobri que eu era feminina, sim. E que eu não era o que as pessoas diziam que eu era. Quando mais nova, por eu sempre ser muito ativa, gostar de brincar, de correr, de subir em árvore, eu sempre fui muito taxada como mulher macho, João, sabe esses termos quando a gente é menorzinho que os colegas ficam enchendo o saco? Então eu cresci um pouco com isso. Cresci com essa ideia que eu não era tão feminina assim.
E aí veio a barbearia com toda a carga masculina e só colaborou com esse meu jeito diferente de ser feminina. Então, o forró, ele foi um símbolo para mim de reconexão com a minha feminilidade, de reconexão com o meu próprio corpo, de me soltar ali na pista de dança e descobrir que eu era bonita sim, do meu jeito feminino de ser, que eu era feminina sim. Então, o forró, como bem o Léo trouxe, ele faz parte hoje da minha vida, né? E além disso, vocês sempre vão ver vídeos meus no meio do mato, fazendo trilha em cachoeira. Hoje eu não queria vir treinar. Eu vim para vencer a minha mente. Porque tudo começa aqui. A sua derrota e a sua vitória começa aqui. É onde eu também me reconecto, não com a minha feminilidade, mas eu me reconecto com Deus. Então, a natureza, para mim, é o meu ponto de encontro master com a presença de Deus, com o divino e também com o meu interior. É o momento que eu paro e eu analiso, eu me autoanaliso, eu me vejo de alguma forma fora do trabalho. Então, basicamente, a Luísa fora da barbearia é uma pessoa forrozeira, que curte natureza, que curte os amigos. Eu tenho poucos amigos, mas bons amigos. E preocupada com deixar o mundo um pouquinho melhor do que ele é. Então, essa é a Luísa extra barbearia. Luísa, fugindo um pouquinho do roteiro, porque agora essas informações veio muito de encontro com experiências que eu vivi. Quando eu fui pesquisar mais sobre você, eu vi que nós tínhamos muitos pontos em comum. Inclusive, na fase de criança, eu também era taxada dessa maneira, porque meu irmão, mais novo que eu, 1 ano e 5 meses, ele era uma criança indefesa, então eu precisava ter essa força para mim e também para defendê-lo. E muitas vezes brigona na escola, porque cabeça de criança a gente não entende, acha que para ter respeito você tem que ser marrenta e brigona. Sim. E levava também esses títulos de mulher macho, brigona, enfim. E por meio da terapia, eu descobri várias situações para me conectar com o meu lado mulher. Você também se descobriu em terapia, trazendo para nós todas essas informações? Olha, a terapia, eu costumo dizer assim, que ela literalmente salvou a minha vida, né? A terapia, ela me livrou de uma depressão. A terapia, ela me livrou de suicídio. A terapia, ela me fez enxergar a Luísa por um ângulo diferente. Não pelo olhar do outro ou pelo olhar do julgamento das pessoas, mas como eu me vejo, como eu me enxergo e como eu me posiciono diante da sociedade. Então, foi através da terapia que eu consegui tratar um abuso sexual aos 9 anos de idade. Foi através da terapia que eu consegui entender mais sobre a minha mãe. Foi através da terapia que eu consegui perdoar o meu pai. Foi através da terapia que eu entendi que tudo bem eu ter o meu jeito feminino de ser. Que eu nunca vou ser aquela mulher feminina padrão, aquela dama, aquela mulher toda fina. Eu sou essa mulher de personalidade forte, de opiniões fortes, e eu sou uma mulher. E eu sou feminina. Então a terapia, ela me ajudou assim, em literalmente tudo. No entanto, que muitas mentoradas minhas, tanto de gestão quanto de educador, e os meus alunos que eu formo, em algum momento da trajetória, quando eu observo que o que está travando é a parte emocional, eu falo, cara, você precisa de terapia. Então, assim, sim, a terapia foi fundamental para eu tratar essas questões de cunho sexual, né? Eu tive muitas dúvidas acerca da minha própria sexualidade. Eu sou o quê? A gente é tão taxado ao longo da vida que por diversas vezes eu comecei a me questionar. Você mesmo carregava essa dúvida de tantos títulos recebidos. Exato. Então, isso para mim era um bloqueio muito grande, porque eu falava, cara, eu não sou como as outras mulheres. Então, será que eu não gosto de homem?
Ou será que isso me faz menos feminina? Ou será que isso me faz menos mulher? Então, isso pra mim, a terapia, eu recomendo pra todas as pessoas. Antes eu tinha um conceito assim, que terapia era pra quem é louco. Tá? Ficou doido. Terapia. Não. Na verdade, terapia é antes da loucura. O ideal é a gente ir antes de chegar nesse ponto, não precisar chegar ao extremo. Eu tive que passar por um período depressivo muito grande para eu entender que eu precisava de terapia, e aí eu fui para terapia. Aí eu procurei algum especialista. Então, o que eu recomendo para todo mundo que está assistindo esse podcast, faça terapia. O bom seria se todas as pessoas do planeta Terra tivessem condições financeiras de fazer terapia. Mas hoje, através do SUS, a gente também tem boas ferramentas, um suporte. Então, a terapia, sem sombra de dúvidas, ela foi, assim, primordial na minha vida. Quando a gente anda pelo vale da escuridão, às vezes a gente imagina que ali não vai ter saída. Mas, de repente, isso nos força a ir em busca de quem nós somos, da nossa essência, o que a gente veio fazer nessa terra. E a terapia e a fé é o que faz com que você se encontre e, de fato, entenda o que você veio fazer nesse mundo de Deus. É isso aí. Eu também, graças a Deus, sou terapeutizada. Adorei esse termo. E isso me fez grandes transformações racionais, emocionais, e não me arrependo, muito pelo contrário, quero retomar essa caminhada, ainda mais agora nesse momento de 40 mais. Mas é diferenciado. E na sua fala, tudo que eu vi a seu respeito, eu percebi, Luísa é uma mulher terapeutizada. Sim, com certeza. Com essa autoconfiança, mesmo apesar de tantos desafios vividos. Sim. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Luísa. História emocionante mesmo. E essa questão da terapia também. Agora eu também comecei a fazer também a terapia. Né? E um momento difícil que a gente vem passando na trajetória, tanto pessoal como da empresa também. Igual você falou, assim, a terapia tem sido, começando a ser para mim, uma coisa que está me fazendo me conhecer melhor, entender melhor, né? Eu me aceitar como eu sou, ter os erros e os acertos que eu tenho, né? Me descobrir como pessoa e ressignificar meu passado com meu pai também, com minha mãe também, né? Com pessoas que eu me senti que eu fui injustamente, né? Mas graças a Deus a terapia hoje vem me fazendo muito melhor mesmo, né? Eu até falei por ele esse dia, eu falei... Ele, eu acho, o start foi agora, foi a partir de domingo agora, o Léo é outro. Né? Exato. A gente teve um assunto, uma conversa, e suas palavras me emocionou. Obrigado, e mais uma vez, Deus aponta pessoas ao meu lado, bem no momento que eu preciso dele, usando você para poder falar para mim, investe na terapia, investe em você, se aceite como você é, tá? Então... Obrigado. E uma coisa muito interessante, Léo, é que assim, os homens têm muito tabu de procurar terapia. Exatamente. Porque os homens crescem com aquela coisa, homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem provedor. Que aguentar, homem é provedor, homem é isso. Então a carga de responsabilidade você não pode parecer frágil emocionalmente, porque isso significa ser menos homem, né? E é um grande tabu. Você pode procurar, a maioria das pessoas que fazem terapia são mulheres. Né? Isso mesmo. Então, você fazendo terapia, você tendo a transformação dentro da terapia, imagina quantos outros homens você pode levar para esse caminho, porque você vai ter propriedade para falar, cara, a terapia, ela transformou a minha vida. Não porque é a terapia, mas é a escolha de olhar para dentro, olhar para as mazelas internas e entender, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Isso mesmo. É isso então, mesmo. parabéns por ter tomado essa decisão de mergulhar para dentro, né? Tem uma amiga minha que fala uma frase que eu gosto muito, que é a saída é para dentro. E às vezes a gente busca a saída em tantos outros lugares e é para dentro. Todas as respostas estão dentro, não estão em outras pessoas. Então a terapia faz você acessar o seu mais íntimo ali, as respostas mais profundas do seu ser. Então continua.
Obrigado, nossa, obrigado mesmo, de coração mesmo. Quantas oportunidades você vai deixar passar na sua vida por medo de começar? Medo de dar aula, medo de falar em público, medo de gravar conteúdo, medo de abrir sua própria barbearia. O medo tá te paralisando e tá deixando de você viver a vida extraordinária que você merece. Início emocionante, hein? Nossa. Não deixem de procurar terapia. E lembrando que muitas vezes, Luísa, a cadeira da barbearia se torna um divã. É ali que muitos homens dividem suas frustrações, suas alegrias, tem muitas histórias para serem contadas. Eu costumo falar para os meus clientes que aquela cadeira se torna um lugar de muitas histórias que fazem com que eles saiam desse espaço melhores do que chegaram. Com certeza. Exatamente, gente. E principalmente homens. Eu tô falando por mim mesmo que a gente dá muitos sinais através de palavras, de excessos. Comportamentos. A Lili fala pra mim assim, Léo, deu ver do jeito que tá seu cabelo, sua unha, sua palavra. O que é felicidade pra você? É uma coisa que você se sente bem. E pra você? É quando eu me sinto útil na vida das pessoas. Isso me dá muita felicidade. Então, Esse é um momento feliz. Isso que eu tô falando, é uma coisa que você se sente bem. Mas aí, deixa eu te falar. Você consegue ser feliz o tempo todo? Se sentindo útil na vida de alguma pessoa, qualquer tempo coisa? Todo não. Então não existe felicidade. São momentos, Felicidade né? é momento. Tivemos a oportunidade de fazer terapia. A gente começa a se interessar muito pelo comportamento humano. Sim. Porque isso faz nos conhecer, a conhecer o próximo, entender ali as limitações de cada um. Eu olho para ele e eu falo, o que aconteceu que hoje não tá num dia bom? Né? Porque a gente começa a perceber as pessoas olhando. Não precisa, às vezes, verbalizar, mas o corpo fala. O corpo Exatamente. E, Luiz, então, assim, depois desse início maravilhoso que nós tivemos aqui, conta pra gente, né, como surgiu essa ideia de se tornar barbeira, né? Foi uma paixão antiga ou como é que surgiu essa profissão na sua vida? Maravilha. Na verdade, não foi uma paixão antiga, eu não tinha nenhum barbeiro na minha família. E, na verdade, o meu sonho era ser médica. Não tinha nada a ver com barbearia. Meu sonho era ser médica. Só que meu ex-marido, ele era barbeiro. Quando eu o conheci, ele não era barbeiro, mas ele fez um curso na área da barbearia. E ele decidiu montar uma barbearia. E aí, vendo ele cortar, eu comecei a entender o que ele fazia. Falei, olha, parece que eu tô entendendo, eu sei o que ele tá fazendo. E aí, um belo dia, eu falei com ele, falei, você deixou eu cortar o seu cabelo? Ele falou, mas você nunca fez curso? Eu falei, mas eu entendo o que você faz, você passa a máquina assim, assim, assim. E fui falando pra ele, ele falou, é assim mesmo. Então, porque você ficava observando, porque eu ficava observando, exato. Na época, eu trabalhava numa loja de perfumes, eu era vendedora numa loja de perfumes. Tinha acabado de finalizar o ensino médio, casei super jovem, eu conheci ele com 16 anos. E eu casei aos 18. Nossa. Eu tive um casamento mega precoce. E aí, por N fatores, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Como eu disse, eu tinha sonho de fazer medicina. E aí, as minhas escolhas fizeram com que os caminhos fossem mudando, sabe? E aí, quando eu conheci ele, logo um tempo depois ele fez o curso na área da barbearia, eu comecei a me interessar. Pedi ele para deixar eu cortar o cabelo dele. E aí, eu cortei o cabelo dele e falei... não ficou ruim, não ficou bom, mas também não ficou péssimo. Tinha ali minimamente uma noção. E dali em diante eu falei, eu vou sair da loja de perfumes e a gente trabalha junto. Fui fazer o meu primeiro curso na área da barbearia em Diadema, então, só para quem não sabe, eu sou de Paracatu, Minas Gerais. Então eu saí de Paracatu, fui para São Paulo fazer um curso na área da barbearia, no IBEL Formação. E quem escolheu o curso foi ele, porque na divulgação do curso estava que podia mulheres também. E como ele era um cara extremamente ciumento, então pelo menos tudo bem eu ir para uma escola que tivesse outras mulheres para eu não ter que ficar conversando só com homens durante o curso. Foi um mês de treinamento, foi o pior um mês da minha vida, porque quando eu cheguei não tinha uma outra mulher dentro do curso, Você ele era ficou única. surtado. E aí ele acompanhava todas as lives para ver se eu estava conversando com alguém. Enfim, meu curso foi bem caótico nesse aspecto. E aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na nossa barbearia, né? Foi onde tudo começou. Minha primeira grande paixão foi barba. Eu sempre amei fazer barba, sempre gostei de ver aquelas barbas alinhadinhas.
depois cabelo afro, corte todo na tesoura e assim sucessivamente. Então, não, eu não tinha projetos de ser barbeira na vida, mas eu entendi que existia uma habilidade ali e era legal pegar um cliente com o cabelo todo bagunçado, a barba toda bagunçada e conseguir entregar um trabalho e resgatar a autoestima daquela pessoa. E foi assim que eu me tornei barbeira. Que maravilha, é um olhar clínico, né? Sim. Eu tenho muita facilidade de aprender olhando. Tem gente que é ouvindo, né? Fazendo. Os estilos de aprendizagem, né? Exato. Você olhando, observando ali, você já consegue aprender. Sim, sim. Excelente. E quando você se viu nesse universo da barbearia, quem foi a inspiração para você na barbearia? A Samara Iso. Samara Iso, eu Samara acompanho Iso. ela também. A Samara Iso foi a primeira mulher barbeira que eu vi na vida. Na minha cidade não tinha mulher barbeira. E na época tinha poucos vídeos. Isso há quase 9 anos atrás, tinha poucos vídeos. Não é tão difundido como é hoje. Sim. Então a Samara Iso, ela foi a minha primeira inspiração na área da barbearia. Achava ela super estilosa, com chapéu e tal, óculos legal. E aí eu falei, nossa, se ela é barbeira, eu também posso ser. Foi aí que eu decidi ser barbeira, né? Esse despertar veio dela. A importância de nós, mulheres, nos posicionarmos cada vez mais nas redes sociais. Porque indiretamente ou diretamente, a gente inspira pessoas. Sim. Então eu precisei ser inspirada pela Samara Iso para falar, olha, então não é possível ser barbeira, porque naquela época só existia cabeleireiras. Isso. Não existia barbeiras na minha cidade. Então ela foi a minha primeira grande inspiração. Fala, turma, aqui é a Samara Iso. Tô aqui em São Paulo, vim lá de Minas, Divinópolis, vim para prestigiar esse momento que é incrível, que é marcante na história da barbearia, principalmente para mim, para todas nós mulheres barbeiras aqui no Brasil. É a imersão Papo de Barbeira. Hoje eu vim aqui para ser jurada. Uma das tarefas mais difíceis que eu confesso para vocês que eu já realizei na minha vida, porque só quem tá lá no palco sabe como é difícil estar lá, representando o seu trabalho, se mantendo calma, deixando a ansiedade num lugarzinho, para que tudo isso não atrapalhe o seu resultado. Agora imagina você saber de tudo isso e estar lá ainda julgando a pessoa, tendo que não se envolver com as histórias, tenta não amar ninguém, né? Tenta levar só pelo trabalho. É muito difícil, é muito desafiador para mim e ao mesmo tempo eu estou muito feliz por essa oportunidade, por essa confiança no meu trabalho, de estar aqui julgando as meninas da forma mais certa possível. Minha pergunta para você é se existe mais alguém que você admira muito na barbearia, né? Especialmente mais mulheres, né? E se foi isso que abriu o seu caminho mesmo, reforçando que você disse que já foi através da sua inspiração, né? Para você investir na barbearia, mas focando para o lado mais mulher, barbearia. Então, quando eu decidi olhar para esse lado, né, das mulheres na barbearia, eu percebi que existem poucas referências hoje dentro da barbearia que são mulheres, né? A Fran Dias é outra inspiração para mim. A Fran, ela tem a Mulher Barbeira, é uma barbearia exclusivamente com mulheres barbeiras. Então, ela foi outra pessoa que indiretamente me mostrou assim, olha, é possível ter um montão de mulheres dentro de uma só barbearia. Sim, existem barbearias formadas só por mulheres. A Fran Dias inaugurou a 2ª unidade da Mulher Barbeira em BH. E o que mais me impressiona nesse vídeo é a quantidade de comentários que tiveram negativos por parte de homens, inclusive questionando o porquê só mulheres. Engraçado que quando abre uma barbearia só com homens, ninguém vai lá nos comentários perguntar, mas por que só homens? É por essas e outras que a gente precisa fortalecer cada vez mais o movimento de mulheres barbeiras no Brasil, para que não seja mais um espanto ver uma mulher dentro da barbearia. Sim, nós podemos ocupar o lugar que a gente quiser, por mais mulheres barbeiras. Nós temos grandes nomes no mercado hoje, né? A Ingrid Rafael é uma delas, que esteve palestrando com a gente lá na imersão Papo de Barbeira, a Caroline Sangerotti, a Fran, a Taína, a Duda, a Isadora. Hoje a gente tem várias mulheres que são referências, mas proporcionalmente falando ainda são poucas. Então,
quando eu pensei em todo esse movimento de construção e de fortalecimento de mulheres dentro da área da barbearia, é porque eu percebi que não existia uma líder desse movimento. Não existia uma mentora dentro desse movimento. Existiam mulheres fazendo excelentes trabalhos, cada uma na sua cidade, mas isso não era um movimento, isso não era uma comunidade forte. Na verdade, cada uma estava focada ali no seu aprendizado, em que ela iria se destacar. Isso. Porque pensa, de verdade, a primeira coisa que uma mulher pensa dentro de um ambiente da barbearia é: eu preciso sobreviver aqui dentro. Então, todas as forças que eu tiver, eu preciso usar para sobreviver dentro de um mercado que ainda é hostil para as mulheres, né? Especialmente em pequenas cidades. Sim. Porque às vezes a gente vive em bolhas que a gente fala assim: não, mas aqui na minha cidade não é assim. Mas pode ter certeza que 95% das cidades as mulheres vão ter dificuldade sim de entrar dentro do mercado da barbearia. E aí surgiu esse movimento, que foi a Imersão Papo de Barbeira, já puxando outro gancho. Sim, com esse intuito. É necessário ter uma pessoa para liderar. E se não tem uma líder, eu vou ser essa líder. Se não tem alguém que levanta essa bandeira, eu vou levantar essa bandeira. Óbvio que tem desafios, tem N coisas, sim, mas foi daí que surgiu todo esse movimento. Pela ausência de figuras como referências, elas existiam, mas não existia essa aglutinação de mulheres juntas no mesmo propósito. Ainda não existia alguém que conectasse todas com essas esse peças. Universo feminino dentro de um ambiente ainda muito caracterizado pela figura masculina. Exatamente. Parabéns, eu percebi isso em você. Obrigada. Pelas redes sociais, o passo a passo, quando você idealizou o seu projeto de fazer um evento voltado para mulheres barbeiras, que eu achei a sua ideia incrível. E definitivamente, em vão seria a minha ideia de criar um evento só para mulheres. Se vocês não topassem, tá aqui. E entendeu a importância desse movimento. Aqui não tem nada a ver sobre a Luísa, o que a Luísa tá fazendo, como vai ficar, como vai deixar de ficar, isso não interessa. Disseram que você tá gorda, disseram que você tá magra, disseram que você não sabe falar direito. Ou quem sabe os seus pais disseram que você nunca seria nada na vida. E essas frases ecoam na sua mente e te paralisa. Essas frases fazem com que você não acesse o seu verdadeiro potencial. Você foi uma das primeiras pessoas, inclusive, que eu compartilhei esse projeto. Eu não sei se você lembra, sentada naquele sofazinho de Ribeirão. Claro que eu lembro. A gente conversando. Claro que eu lembro. Ali ainda era uma semente que tinha no meu coração do desejo de fazer um evento só para mulheres. E daquele dia em diante, eu acho que passaram-se quase 4 anos até a efetiva realização desse sonho. Que maravilha, Luísa. Maravilhoso. Foi ali em Ribeirão Preto que nós nos conhecemos, foi né? Ribeirão Preto. Igual ele falou, assim, o seu posicionamento é diferente, né? A sua entrega é diferente. Igual você falou, tem vários talentos, mulheres na barbearia. Sim. Só que, mais uma vez, voltando um pouquinho no seu vídeo que você disse, com seu olhar clínico, você viu que precisa de alguém aqui para reunir essas mulheres e a gente fazer um movimento. Né? E parabéns, que foi um evento extraordinário. Sim, e eu fico feliz de coração mesmo você ter me lembrado da Bianton Formen, né? Pra gente quase esteve lá. Mas como eu te disse, é Deus que sabe das coisas, né? E a gente ainda vai se encontrar muito por esse Brasilzão lá fora aí. Eu tenho certeza disso. Né? E eu fico muito feliz por ter sido lembrado, né? Pelo seu projeto e que eu apoio e sou super fã do seu trabalho e da forma que você age. Parabéns pela sua postura, parabéns pelo que você tem aí que você faz o seu trabalho maravilhoso, né? É isso aí. Ser barbeira não é fácil não, viu? Depois de 12 horas em pé trabalhando, ainda tem que chegar em casa e dar conta de tudo. Se sente exausta, quer estudar, mas não tem tempo. Você já até pensou em ser educadora, mas parece que nunca dá certo. E aí bate aquela frustração, parece que todo mundo tá tendo sucesso, menos você. Eu sei que você tá sentindo, porque eu já passei pela mesma coisa. Bom, a gente está falando de um universo que ainda tem fortemente a presença masculina. Sim. Como que foi para Luísa enfrentar esse desafio de um segmento ainda regido por muitos homens? Foi bem desafiador. Foi bem difícil no início, né? Porque, assim,
se você for conversar com todas as mulheres na área da barbearia, vocês vão perceber que elas precisam se provar mais de uma vez para elas serem aceitas ou pelo menos serem vistas. Eu acho que esse era o maior desafio. Precisar me provar que eu merecia estar naquele lugar, que eu merecia ter uma cadeira dentro de uma barbearia porque o meu trabalho era bom. E provar. E provar isso. Porque acaba que os holofotes ficam em você. Sim. E ali eu penso que boa parte das pessoas falam assim, eu vou acompanhá-la porque em algum momento ela vai deslizar e é nesse momento Com certeza. que eu vou atacar. Com certeza, é exatamente isso. Infelizmente é assim, né? Então, no início da barbearia, né, eu saí de Paracatu, só pra contextualizar, eu saí de Paracatu, me divorciei, falei, cara, eu tô dentro de um relacionamento abusivo com um cara que é extremamente ciumento, e a minha mãe, uma mulher muito forte, me criou pra voar. E eu fui criada com a seguinte frase: eu estou criando vocês para não dependerem de homem nenhum. Porque a minha mãe criou a gente sozinha. Então ela não queria que a gente fosse dependente de um homem. Ela queria que a gente avançasse. Então eu aprendi tudo com a minha mãe. A cuidar de tudo em casa, a trocar um chuveiro, a fazer tudo. Ela fazia literalmente tudo em casa. E aí, quando eu me divorciei, eu decidi ir pra Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, eu não tinha absolutamente nada, né? Tem um vídeo meu falando sobre isso. Eu tinha R$800 na conta, um cartão de crédito de R$2.000 e um sonho. Recém-divorciada, a 800 quilômetros da minha cidade, sozinha. Eu comecei do zero, literalmente do zero. E quando eu cheguei na barbearia, eram 9 homens e apenas eu de mulher. Nossa. Então, assim, era muita... Provação. Porque... é muito, pra mim, uma das coisas mais cruéis foi a tentativa de justificar o meu sucesso porque eu era uma mulher. Então, é óbvio que o cara vai escolher cortar cabelo com você porque você é uma mulher, porque ele vai preferir uma mão de uma mulher alisando o rosto dele do que uma mão de um macho. Nossa. Eu ouvi isso muitas vezes. Me entristece esse tipo de vídeo, porque nós barbeiras sabemos que essa não é a realidade da barbearia. E o quanto a gente tem que se esforçar para conquistar o nosso espaço, não pelo nosso corpo, mas pelo nosso talento. Então não era porque eu fazia uma boa barba, não era porque eu fazia um bom corte, era porque eu era uma mulher. Só que do lado de cá, eu entendia que também era um desafio ser uma mulher, porque muitos clientes não queriam cortar comigo pelo mesmo motivo. Luísa, olha que interessante. Mais uma vez, você estava ali provando como é desafiante provar ser mulher e a sua feminilidade. Exatamente. Como se não bastasse viver isso na infância, volta a viver dentro do espaço que você escolheu. E aí você imagina como eu tive que me posicionar. Sim. A minha postura era extremamente rígida. O meu caminhar, ele era rígido, ele era agressivo. Eu não caminhava com leveza. E a sua comunicação também? Eu precisava se moldar. Para vocês terem uma ideia, o meu uniforme era igual ao dos meninos. Era uma calça preta, uma camisa preta, um colete e uma gravata. Quando eu entrei dentro da barbearia, o gerente perguntou: qual uniforme que você quer? Eu falei: igual ao dos meninos. E por que eu falei igual aos meninos? Que eu precisava parecer com eles para eu ser aceita dentro de um bando. Sabe aquela história do patinho feio? Que todos eram branquinhos, aí tinha um lá que ele era diferente das pessoas. Se ele pudesse, ele se pintaria de branco para fazer parte daquele ser aceito. Para ser aceito. Então, comigo foi exatamente assim também. Então, no início foi muito desafiador, porque eu tive que me provar várias vezes. Só que chegou um ponto que eu não precisava me provar mais. Sim. E aí, a grande sacada. Enquanto você tiver que ficar falando quem você é, vai ser muito cansativo. Vai mesmo. Então, não fale quem você é e não tente provar quem você é. Seja apenas. E os resultados? Virão. Exatamente isso que eu ia falar. E quando os seus resultados começarem a falar por si só, você não vai precisar abrir a boca para falar nada. Porque contra resultados... não há argumentos. Não há argumentos. E mais uma vez você precisou provar por meio dos resultados que você era capaz. E eu fiz disso a minha força. Que bom, Luísa. E foi por causa disso que eu entendi como outras mulheres também se sentiam no mercado da barbearia. Porque eu passei pela mesma coisa. Isso, então, que bom que meu caminho não foi fácil. Que bom que eu precisei passar por tudo isso. Precisei ouvir muitas coisas. Porque é impossível
uma pessoa que nunca usou drogas e se libertou das drogas falar para um drogado. Exatamente. Exatamente isso, Luiz. Por esse motivo, você teve que viver caminhos tão desafiantes até para você ter testemunho de Com vida certeza. e compartilhar isso com Sim. outras mulheres. Exatamente. Que bom. Se não me falha a memória, essa é a barbearia que você iniciou, você está até hoje. Sim, tem né? 7 anos. 7 anos, entrou Passei e está até hoje. Entrei como barbeira, Sim. comecei a dar aula na barbearia, cresci o máximo que eu podia crescer. A minha agenda, quando eu atendia mesmo na operação, era 15 dias de antecedência para agendar um horário comigo. Então, eu tinha muitos clientes. E aí, eu cheguei no meu máximo como barbeira, colaboradora. Eu também dava aula, a parte educacional sempre fez parte da minha vida. Então, você conduziu também o desenvolvimento da equipe. Com certeza. E aí, hoje... Fantástico. Vai fazer 2 anos que eu sou gestora da barbearia, cuido de toda a parte operacional da barbearia, gestão financeira, gestão de pessoas, processos, compras, tudo, literalmente tudo. Que bom. E dentro dessa trajetória sua da barbearia, que você disse que chegou com 9 barbeiros ali, alguma situação já falou de preconceito, né? E sobre desrespeito também de colegas, sobre ver o seu crescimento dentro da empresa, né? E eles ficando e você progredindo. Como você lidou com isso? Eu não tinha opção de dar errado, Léo. Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou dá certo. Então, assim, eu costumo dizer que eu fiz disso o meu combustível. Era isso que me alimentava todos os dias. É que coloque o seu coração de forma genuína em tudo aquilo que você decidir fazer, que vai dar certo. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Sobre os tipos de preconceito ou dificuldade, eu já sofri assédio por parte de colegas de trabalho, eu já sofri assédio por parte de clientes, e mesmo tendo uma postura extremamente profissional. Eu sempre me vesti muito coberta, atendia os clientes de forma muito profissional. Até para evitar esse tipo de situação. Né? Mas, assim, os tipos de preconceito foi esses que eu listei para vocês. Tem muita cliente porque é mulher. Você não entende de barba porque você não tem barba. Você não entende de barba porque você não tem barba. De chegar claramente na recepção e falar assim, eu não corto com mulher. Não corto com mulher. Por quê? Não corto. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante em você? Aliás, mais uma coisa extraordinária na Luísa. É que você focou muito na experiência do cliente. Muito. Essa questão de atendimento humanizado. Sim. Tanto é que em uma das suas entrevistas eu percebi que quando o cliente chegava até você e era atendido pela primeira vez, ele fazia questão de agendar novamente e dessa vez contigo. Sim. O atendimento, para mim, foi a parte que eu mais foquei. Quando eu cheguei na barbearia, eu quis descobrir quem era o barbeiro que tinha melhor atendimento, quem era o barbeiro que vendia mais, quem era o barbeiro que era melhor tecnicamente. Às vezes, a gente se fecha numa bolha e a gente acha que a gente é muito bom. E isso é uma falha muito grave. Na verdade, eu nunca achei que eu era boa demais. Até hoje eu acho que tem muitas coisas que eu posso melhorar. E é isso que me faz estar em uma esteira de crescimento constante. Porque eu não me acho boa demais e, nossa, eu não tenho... Não. Eu sou um ser humano em transformação, em mudança, em crescimento. Então eu preciso aprender com quem sabe mais do que eu. E sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Nessa parte de atendimento, eu foquei nas pessoas que tinham melhores resultados. Nos barbeiros, dentre aqueles 9... que tinham as melhores agendas, e eu falava, eu posso ficar do seu lado? E ele ficava cortando e eu ficava aprendendo. Como que eu não sabia escovar cabelo, eu não sabia escovar uma barba, eu tinha 1 ano de profissão. Dentro de uma barbearia de altíssimo padrão, com um corte de R$95. Vindo de um interior que não tinha nada daquilo. Então eu precisava me destacar. E foi através do atendimento, com uma escuta ativa, entendendo o que realmente o cliente queria, fazendo e refazendo quantas vezes o cliente pedisse para fazer ou refazer, que eu fui conquistando cada um dos meus clientes. E na nossa classe tem um problema grave, que às vezes a gente se acha estrela demais. Então, o cliente pediu, o cliente que tá errado, o cliente que não explicou como ele queria. Não, a responsabilidade é sua. Você cortou, o cliente falou, corta mais um pouco.
de verdade você falhou na sua comunicação e entender de fato o que o cliente queria. A real necessidade dele. Então eu trouxe a responsabilidade do cliente gostar do meu trabalho para mim. Você assumiu esse papel de ser completamente responsável. Exato. Por fazer com que ele, inclusive, voltasse. Exatamente. A ser atendido por você. Foi isso. E foi um divisor de águas. No quarto mês de barbearia, eu bati o primeiro lugar em faturamento. E ninguém entendeu o que aconteceu. Porque tinha barbeiro com 6 anos de casa. E não era porque eu fazia algo muito fora da curva. Não, eu fazia o básico bem feito de forma constante. Você acha que um bom atendimento, um bom relacionamento com o seu cliente supera uma boa técnica? Eu acho que os dois se complementam. Perfeito, também tenho essa percepção. Eu acho que os dois complementam. Porque, assim, um bom atendimento com uma falta de técnica, você pode até fidelizar, mas na primeira oportunidade que o cliente tiver de sentar na cadeira... De outro profissional... E ele cortar melhor. Então, eu acho que o atendimento, ele complementa a técnica. Sim. E a técnica complementa o atendimento. Mas eu diria que o inverso não é verdade. Por exemplo, se você tiver uma boa técnica e você não tiver um bom atendimento, a probabilidade de você fidelizar um cliente diminui drasticamente. Concordo. Então, é literalmente um casamento perfeito. Uma boa técnica com um excelente atendimento é a configuração perfeita para você fidelizar pessoas e ter uma cartela de clientes ali de forma recorrente. Isso vale não só para barbearia, mas para qualquer negócio. Você vai num restaurante, você gostou da comida, mas o atendimento foi horrível, será que você volta? O correto, Luísa, é fazer o que você fez. É correr atrás da técnica e de uma excelente experiência para que você seja lembrada em todos os momentos quando aquele cliente for cuidar da sua imagem. E o que eu digo é o seguinte, se você hoje está começando na profissão, você não tem uma boa técnica, porque você não tem muita experiência ainda, é obrigação que você tenha um excelente atendimento. Então, compense essa deficiência da técnica no excelente atendimento. Foi isso que eu fiz, entende? Então, você consegue compensar. Mas, eu tenho uma ótima técnica e um péssimo atendimento, as probabilidades mudam. Você vai fidelizar menos. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, você tem um bom atendimento, isso conecta demais. Mas a técnica precisa estar presente também. E sabe o que eu percebi? Você trabalha numa barbearia de alto valor. Significa que esses clientes, eles são muito mais exigentes. Sim. Com o atendimento e com técnica. Porque, afinal de contas, ele está pagando um preço maior para estar ali. Sim. Mais uma vez, você estava sendo desafiada. Sim, com certeza. Porque não era um cliente mais simples da periferia. Era um cliente mais exigente. Sim. E isso fez com que você se desenvolvesse ainda mais para estar à altura... Com certeza. Do que aquele cliente esperava. Sim, eu tive que estudar mais, eu tive que ler mais notícias, eu tive que estar antenada, porque o tipo de assunto que era conversado na barbearia... que era a nossa barbearia, era completamente diferente. O cara vai conversar sobre bolsa de valores, sobre investimento, economia, política, né? Sobre política. Então, dificilmente ele vai conversar sobre futebol, a não ser que ele seja muito fanático com futebol. O corte do cabelo daquele cliente é para uma entrevista muito importante, para uma reunião muito importante na empresa, ele é CEO de uma empresa. Então, alguns tipos de comportamento não cabem naquele ambiente, alguns vícios de linguagem não cabem, gírias não cabem naquele ambiente, porque além do atendimento e da técnica, a ambiência conta muito. Então, ele chegar num lugar que estivesse organizado, limpo, com profissionais ali apostos para atendê-lo, tudo isso conta demais. E é o que ele já espera. Sim. E isso me fez uma profissional melhor ainda, que eu tive que... A régua aumentou. Quanto maior o grau de exigência do outro lado, mais a gente precisa ir em busca do desenvolvimento, né? Assim como você, eu tive a oportunidade de trabalhar com um público de alto valor dentro do banco. Nossa. Eu falo que essa foi a melhor experiência da minha vida. Porque eu lidava com clientes ricos. Foi porque eu era obrigada a me desenvolver, a ler sobre vários assuntos. Porque no atendimento, em algum momento,
ia ser útil para mim para desenvolver um assunto com o cliente. Ô, Luísa, conta pra gente aqui, né, se teve algum momento que você pensou em desistir da carreira, né, ou não, e se teve, quais foram esse momento e o porquê? Olha, desistir, eu tive um momento que eu pensei em desistir quando eu cortei a orelha de um cliente. Nossa. No início da minha profissão. Mas acontece. É raro, mas acontece. Cortar a orelha, como eu cortei, é raro. Mas acontece. E foi muito desafiador pra mim, porque eu achei que, nossa, será que isso é pra mim? E era muito no início da profissão, então eu não tinha casca ainda. Isso foi em Paracatu. A tesoura, eu tava fazendo um pente livre, a tesoura era grande. E aí, na hora que eu posicionei a tesoura pra cortar o cabelo, o finalzinho da tesoura pegou bem nessa pelinha aqui da orelha do cliente. Não foi um corte gigantesco, mas cortou a orelha do cliente. Então, aquilo me deu uma baqueada. E pra piorar, o meu ex, ao invés de me apoiar, ficar do meu lado, falou, nossa, e se isso sair no jornal? E se ele falar não sei o quê? E vai desmoralizar a barbearia. Então, esse foi um dos momentos que eu pensei em desistir. E assim, nessa fase tumultuada que eu passei dentro da barbearia, cara, era muito complicado pra mim, porque eu falava, cara, será que eu vou ter que ficar nesse trabalho todo pra me provar o tempo todo? Então, isso me desanimava. Eu não sei se é ao ponto de falar assim, eu desistiria por causa disso. Mas isso mexia muito comigo, sabe? Então, por mais que eu tentasse me reconfigurar, era aquela dorzinha que tava ali sempre no calo, no meu sapato ali, aquele calo no sapato. Faca na caveira, bora pra cima, sangue no olho, vamos fazer o rolê acontecer. Quando as luzes acenderem, o show vai começar. Aqui vai ser o palco onde você vai se conectar com grandes profissionais na área da barbearia. Mas além de tudo, aqui vai ser o lugar onde você vai se conectar com várias mulheres. Vai se inspirar. Eu criei casca em Campinas. Eu criei casca mesmo, foi em Campinas, sabe? Foi com as porradas que eu fui criando casca. Foi lá que eu me reconfigurei, foi lá que eu recomecei. E foi lá que eu enfrentei os meus maiores desafios também. Então, foi essa mudança de cidade, mudei de ambiente, acessei lugares diferentes, tive desafios diferentes. Isso me fez crescer, assim, absurdamente. Pois é, porque eu venho tentando fazer isso direto, a gente blindar a nossa mente, né? Por saber do que chega pra gente de informação, né? E saber filtrar e saber se aquilo ali vai ser bom ou não, ou se a gente absorve ou não, né? Léo, mas a gente não pode esquecer que essa mulher é terapeutizada. Então, ela tá mais forte para enfrentar esses desafios e fazer uma história linda e extraordinária, como a Luísa construiu. Eu tava dizendo como se lá atrás, não hoje, né? O que você trouxe, Léo, foi muito importante, porque o que acontece? A gente cresce na ideia de que a gente precisa ser perfeito. E eu tinha muita dificuldade de lidar com as críticas. Eu tinha muita dificuldade de lidar com os julgamentos das pessoas. Então, por exemplo, eu terminei uma palestra. Vamos imaginar que eu fui palestrar em algum lugar. Eu era aquela pessoa que 9 pessoas chegaram em mim e falaram: Lu, a sua palestra foi extraordinária, isso e aquilo. Se uma pessoa falasse: nossa, Lu, eu acho que você poderia ter falado isso e você esqueceu de falar. Ou eu acho que isso você não deveria falar. Eu pegava as 9 elogios e eu desconsiderava isso. E isso me adoecia. Porque você focava naquilo que precisava melhorar. E nunca no que já estava bom, e nunca no progresso, e nunca... Então a gente foi educado dessa forma. Você não pode falhar, você não pode errar. Se você for na casa do tio não sei o quê, não come sem pedir, não abre a geladeira não sei o quê. E qualquer coisa que você fizesse, isso era punido. Então falhar, ele vem acompanhado de uma punição. Porque foi assim que a gente foi ensinado. E não que o falhar ele tem a ver com um processo evolutivo de aprendizado. De desenvolvimento. Entende? Exatamente. Aí, por causa da terapia, eu descobri que eu não preciso ser perfeita. Exato. E que o sim que eu falo para alguém, às vezes é o não que eu falo para mim mesmo. E por que eu vou fazer isso? Por que eu vou falar, você pode me ajudar? Sim. Aí eu desmarco um compromisso que eu tinha comigo, com a minha família, com as pessoas, porque eu tive dificuldade de falar não para aquelas pessoas.
E aí a terapia é onde entra a terapia. Porque eu aprendi que tudo bem eu desagradar, tudo bem eu falar não, tudo bem eu falhar, tá tudo bem. Eu não preciso carregar esse peso da perfeição. Entende? E na hora que eu soltei a corda, eu literalmente assim, tudo bem eu falhar, tudo bem eu errar, eu cresci. Por quê? Porque quando você tá sem a pressão da perfeição, você entra num estado de evolução muito mais rápido. Porque você tá leve para ser você tá leve para fazer. Você não tem aquele monte de vozes na sua cabeça. Não faz isso, e se errar, e se não sei o que. Você vai e faz. E se errar, você vai estar do lado de pessoas, e aí por isso que eu falo, escolha pessoas certas para estar do seu lado. Você vai estar do lado de pessoas que falam assim, amor, tá tudo bem. Quantas foram as vezes que o Edu fez esse papel na minha vida? De acolhimento. De acolhimento. De me permitir falar, tá tudo bem você falhar. Você aprendeu. Você errou, mas você aprendeu. Mas não é todo mundo que tem um Edu. E para quem não tem um Edu, é o que você disse, precisa ter uma rede de apoio. E uma rede de apoio. E uma rede de apoio. Com amigos que acolhem, que sabem. E sabe qual é o maior problema que eu vejo, Lili? Nem todo mundo vai ter essa rede de apoio, nem na família, nem nos amigos. E mesmo porque, geograficamente falando, você estava distante da sua rede de apoio. Exato. E tem uma coisa, às vezes você cresceu num ambiente tóxico, você construiu amizades tóxicas, você tá num ambiente que não dá para você ter uma rede de apoio. Eu tive que sair da minha cidade, eu fui sozinha pra lá. Eu bati muita cabeça até começar a fazer terapia. Eu não cheguei lá e fiz terapia. Eu bati muita cabeça fazendo terapia, antes de fazer terapia. Então, de repente, não é nos seus amigos que você vai ter essa rede de apoio. Não é na sua família que você vai ter essa rede de apoio. Às vezes, nem na igreja que você frequenta você vai ter essa rede de apoio. E aí você vai ter que entrar num processo de autoconhecimento através de terapia, através de um podcast que eu recomendo muito, que me ajudou muito. Por isso que esse tipo de trabalho que vocês fazem tem muito valor. Porque é um conhecimento gratuito entregue para as pessoas. Tem um podcast que eu recomendo para todas as pessoas do planeta, chama Autoconsciente, da Regina Gianetti. Foi um podcast que me tirou de muita encrenca emocional. Antes de eu fazer terapia, era o que eu usava como a minha ferramenta terapêutica. Para contribuir para esse desenvolvimento seu emocional. Sim, então eu não tenho uma rede de apoio e eu não tenho como fazer terapia. Cara, essa é a mentira que você tá arrumando pro seu cérebro para você não se conectar com as mazelas interiores que cada um de nós vivemos para justificar o seu estado atual. E se vitimizar. Então, eu não tenho dinheiro para pagar terapia, vai procurar vídeo no YouTube. Isso mesmo. Vai procurar podcast, vai ler um livro. Você acha PDF gratuito de um livro de autoconhecimento, você acha tudo. Agora, se você não quiser fazer a sua parte, não tem rede de apoio que faça por você. Exatamente. Tem gente que tem rede de apoio, tem terapia, tem tudo. Acesso, tem mas não... Mas não, se você não decidir mudar e se transformar, já era. Não adianta. Você pode ser milionário, não interessa. Então, precisa nascer esse estralo interno de falar, vou mergulhar pra dentro. E é o mergulho mais difícil que a gente faz. Mais desafiador. Libertador. O dia que eu ouvi da minha psicóloga, diante de uma situação que eu tava vivendo, e de uma atitude que eu tava vivendo, ela falou assim, você tá se comportando como uma narcisista. Cara, aquilo pra mim me feriu de uma forma tão grande. E a minha psicóloga disse isso pra mim. Luiz, eu falo que a terapia tem dias de amor e tem dias de ódio. Exato, eu já são discuti com a minha terapeuta. São confrontos, às vezes a gente sai muito abalada. E aí eu descobri que aquele comportamento meu era fruto de vivências minhas da minha infância, que eu tava reproduzindo comportamentos que fizeram comigo. Da criança rebelde. Então, por isso que é um mergulho difícil. Mas pergunta se eu fiz a mesma coisa depois disso. Não, nunca mais, né? Porque eu tenho pavor de narcisista. Eu tenho pavor de parecer uma pessoa narcisista. E todos nós temos um lado sombra e um lado luz. Todos nós. Isso é inevitável. E aí a terapia te ajuda a você se enxergar para um novo
ângulo. Se automonitorar. É isso que eu falo, né? A gente tem primeiro se conhecer. Com certeza. Você tá dando seu testemunho aí, e eu tô pensando aqui também. Eu sou uma pessoa que é muito difícil de falar não para as outras pessoas. E isso vem lá de trás, porque eu tive uma educação muito rígida do meu pai. É isso. Meu pai nunca me encostou a mão, mas ele tinha uma rigidez comigo de só olhar. Então eu ficava retraído e sempre fazia o que as pessoas queriam para as pessoas não me machucar. Até para você ser aceito. Até ser aceito, não sentir... Meu pai falou assim, ele nunca me bateu fisicamente, mas verbalmente ele me judiou muito. E foi uma coisa que eu custei perdoar. E ainda preciso, porque tem vezes que eu não consigo dizer um não. Eli, hoje nós não vamos fazer isso. Ser um líder mesmo, né? Hoje a gente não vai fazer isso, eu não vou mexer nisso. Sabe? Então tem coisas ainda que eu preciso melhorar nessa parte. Só que agora, igual o Rick Chester fala, você tem que se descobrir. A primeira coisa que você tem que fazer é se revoltar contigo mesmo. Pronto, chega, eu já sei o que tá me machucando. Agora vamos procurar a fazer a coisa para melhorar isso. Então é uma coisa que eu preciso melhorar em mim como gestor, como pai de família. Né? Como homem, né? Então, se me posicionar melhor, né? Então, ouvir esse papo de valor hoje aqui tá sendo uma terapia pra mim mesmo, né? E, Léo, você tá na melhor fase, cara. É tipo assim, de sair de um túnel escuro e de enxergar hoje é só uma luzinha ali, mas você tá enxergando uma luzinha. Já aceitou, né, Luísa? Porque tava tudo escuro. Lugar, cara, é o lugar mais difícil. Depois desse lugar, você não consegue voltar. Depois desse estado que você tá, desse lugar que você conseguiu enxergar a luzinha, você não vai voltar mais para trás. O mais difícil é você chegar nesse lugar. Porque você tem que passar por cima do ego. Do ego de falar, cara, eu não sou bom o suficiente em várias coisas. Eu falho também. Eu não sou perfeito também. Então, quantas pessoas morrem sem conseguir chegar nesse lugar que você chegou? Várias. Eu diria que, sei lá, 80%, 90% da população não tem esse despertar. Então, depois desse despertar, é impossível você recuar. Você não vai recuar mais. Porque cada vez que você mergulhar, cada vez que você caminhar dentro desse túnel escuro, você vai querer ver mais essa luz, você vai querer se aproximar dessa luz. O que tem? E o que tem lá do outro lado? E quando eu passar por esse túnel inteiro escuro, e qual é o paraíso que tem lá do outro lado? E aí você vai descobrir que esse paraíso, sabe o que é? É você mesmo. Não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com gente. É de você falar assim, caraca, meu Deus, eu tô de frente com o Léo. Você vai chegar lá no final e falar assim, olha esse espelho aqui, sou eu. Cheio de dom, cheio de talento. Aí você não vai estar carregando nenhum peso, nenhum trauma, nenhuma corrente que te puxa para trás, nenhuma âncora que te trava no fundo. Aí você fala assim, uau, agora eu posso sair correndo, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí dali já era. Aí é a hora assim de tipo, vamos pro mundão, vamos fazer o rolê acontecer. E até o nosso último dia de vida a gente vai ter um processo de evolução. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Então, eu falo com a minha psicóloga assim, eu quero mergulhar o máximo que eu conseguir até o fim, se eu puder, do meu oceano interno. E aí ela diz, e você nunca vai conseguir chegar lá no final. Por quê? Porque o que a gente é hoje, amanhã a gente já não é. Sim, porque nós estamos em constante desenvolvimento, conhecimento. Em 1917, as mulheres foram às ruas por melhores condições de trabalho. E só em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil. Em 2015, o Brasil parou por causa de um grito: meu corpo, minhas regras. O que você falaria hoje para uma mulher que está nos assistindo e de repente olhou para você agora e falou: uau, vou dar continuidade no meu sonho de ser barbeira? O que você falaria para essa mulher que está um pouco receosa para pertencer a esse segmento que, por enquanto, é dominado pela figura masculina? Eu diria para você, mulher, que quer entrar no universo da barbearia e me tem como uma inspiração para você,
Saiba que eu sou exatamente como você. Sou um ser humano como você, que sinto dores como você, tenho medos como você. A única diferença é que eu decidi entrar dentro do universo da barbearia e permanecer dentro desse universo independente das dificuldades. Então, é o seu propósito? É o que você se vê fazendo? Faça. Não busque perfeição, não ache que, eu quero um dia ser como a Luísa. A Luísa também é um ser humano falho, a Luísa também tem seus medos e as suas dificuldades. Então, quando aparecer as suas dificuldades, mantenha-se firme no seu propósito. É por isso que, antes de entrar no universo da barbearia, pense bem. Primeiro, você quer mesmo isso para sua vida? Segundo, esteja com tudo claro na sua mente quais são as suas dificuldades e escreva a vida que você quer ter para sua própria vida. Qual é a caminhada, quais são os lugares. Você quer montar a sua própria barbearia, mas você ainda nem é barbeiro, escreva lá. Eu quero uma barbearia assim, 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 assado, porque nos dias difíceis vai ser isso que vai te manter de pé. E foi isso que me manteve até aqui. É o meu propósito muito bem estabelecido. E sabe como eu vou parar? O dia que Deus falar assim, vem embora, porque aí já não é mais seu lugar. É isso que me faz levantar todos os dias. Não é porque a vida é fácil, porque a vida não é um morango do amor. A vida muitas vezes vai ser um limão. E aí você pega ele e faz uma limonada gostosa, ou você pega ele, pinga no olho e fala, que limão azedo, que limão ardido, que limão difícil. Então, basicamente é isso. Entenda se realmente é o lugar que você quer estar, estabeleça os seus propósitos e nos dias difíceis se mantenha firme no seu propósito e saiba que você pode falhar sim e que a pessoa que está diante de você também falha. Tá tudo bem. Uau! Maravilha! Que bom, é? Luísa, eu gostaria que você compartilhasse conosco sobre a grande ideia, a ideia extraordinária do evento que você fez mês passado para as mulheres barbeiras. Fala para nós rapidamente qual foi a sua missão. Maravilha. Eu trouxe uma jaqueta aqui, muito especial, que eu customizei mesmo. Eu que fiz essa jaqueta, pintei. E aqui, deixa eu ver se vai dar para vocês olharem daí. Tá escrito assim, ó. Seja uma barbeira foda. Além disso, tá escrito de um lado legado e do outro coragem. Quando eu decidi fazer o evento, ele teve um único objetivo: construir uma comunidade forte de mulheres barbeiras. Se não nos dão palco, a gente monta o nosso palco e a gente sobe em cima dele. Se na quantidade de eventos que existe hoje na barbearia tem poucas mulheres, tudo bem, a gente vai fazer o nosso palco, a gente vai botar a mulher em cima do palco. Lu, mas por que você não colocou somente mulheres em cima do palco e tinham palestrantes homens? Algumas pessoas me questionaram sobre isso. É porque não é uma briga de quem é melhor e nem pior. Eu não vou cometer o mesmo erro que cometeram com a gente de não colocar uma mulher no palco. Então, eu quero igualdade, eu quero um ambiente que ele seja igual para todos nós, que quando a pessoa tem potencial para estar no palco, que ela seja convidada para estar, não porque ela é uma mulher, mas não porque por conta de gênero. Exato, mas porque ela tem capacidade de estar. No começo da minha carreira, na verdade, uma parte dela com o cabelo feminino. Vocês lembram que eu falei que eu cortei o cabelo de uma cliente, falei que eu não queria, não sei o que, e eu cortei e ela indicou para 10 pessoas? Isso é resultado de um bom trabalho. E o Seja uma Barbeira Foda, eu gosto muito dessa palavra foda, assim, que é tipo... É uma pessoa extraordinária mesmo, sabe? O foda, ele carrega uma sonoridade de rebeldia. E às vezes a gente precisa chegar nesse ponto de rebeldia, no sentido de não estar acomodado no lugar que você está. E quando você entende que você é uma barbeira foda, você é uma barbeira extraordinária, você tem a convicção que você pode o que você quiser. Não interessa se disseram A, B ou C acerca de você. Você se enxergando como uma mulher foda, como uma barbeira foda, você vai definitivamente ocupar os lugares que você sempre quis ocupar. Então, o objetivo da imersão é mostrar o poder extraordinário que existe em cada mulher. É ativar esse poder. Existiam homens que foram na imersão também e saíram de lá transformados também. Eu acho que
o poder mágico que existe em todo santo sagrado ser humano é o poder de se autodescobrir como ser. A gente quer ter, a gente quer fazer e a gente acaba não sendo muita coisa porque a gente não se olhou, não teve aquele olhar para dentro. Então, dentro da imersão Papo de Barbeira, nós fizemos uma ativação daquelas mulheres para que elas se vejam, se conectem com elas mesmas, para que elas saiam dali ocupando os lugares que elas querem ocupar. Tendo muita coragem de fazer o que quiserem fazer, independente das dificuldades, e tendo convicção que a gente veio aqui nessa terra para deixar um legado. Eu quero que o dia que Deus falar assim, Luísa, já deu o seu tempo aqui, eu quero ter o privilégio de ter deixado um legado na terra, de deixado uma marca. E às vezes a gente pensa que para deixar um legado a gente precisa ser um grande nome, a gente precisa ser um Martin Luther King, a gente precisa ser um Nelson Mandela, a gente precisa ser um Jesus, né? A gente precisa... E não, você na sua simplicidade, na sua humildade, do seu jeito, você pode deixar um legado sim na sua família, nos seus amigos, no seu núcleo de trabalho, aonde você passar. E o que é um legado para mim? É algo que você fez genuinamente com o seu coração, que foi capaz de transformar a vida de alguém. A imersão, ela não foi um projeto fácil de executar. Imagino. Eu tinha um sonho, um projeto, um desejo no meu coração. E eu não tinha dinheiro para bancar a estrutura que foi feito o evento. E eu precisei de pessoas. Eu precisei de gente que acreditava no meu projeto. Mas a partir daquele momento eu deixei um legado. Então, não é romântico legado. Propósito, tira o romantismo do propósito, tira o romantismo do legado. Às vezes vai te custar parte do seu ser. Às vezes vai custar parte dos seus dias. Quantos e quantos foram os dias que eu chorei, abracei o Edu e falei, amor, eu tô muito cansada. Quantos forrós eu deixei de ir no período de preparação do evento. Quantos lugares eu não pude estar, mas eu tinha um propósito, eu queria deixar um legado na Terra. Então, se você decidiu estabelecer o seu propósito e você quer deixar um legado, não ache que vai ser fácil. E quando você começa a pensar dessa forma, nas dificuldades você é muito mais leve. Porque você entende que aquela dificuldade tá tudo bem, faz parte do processo. É isso. Então você vê o monstro na sua frente e você fala assim, eu já sabia que você está aqui. Você se prepara. A principal missão da imersão Papo de Barbeira é fazer com que cada mulher entenda que existe um poder extraordinário nelas e que elas podem ocupar qualquer lugar que elas quiserem ocupar. Isso não só para mulheres, mas para todos os seres humanos. Eu acredito muito nisso. Existe um poder extraordinário em cada um que está aqui dentro. Existe um poder extraordinário em cada um que está assistindo, em todas as pessoas do planeta. A gente só precisa acessar esse lugar e apropriar dele e falar assim, é isso. Eu vou fazer a diferença com muita coragem, vou deixar um legado, porque eu tenho um propósito e eu só vou parar o dia que Deus me levar. Então, basicamente, é isso. Uau. Luísa, não foi só um bate-papo, foi algo que com certeza edificou a mim, edificou meu amigo aqui. E eu quero salientar que assim como você, eu vim também de algumas histórias desesperadoras com a figura masculina e de repente eu estava num ambiente masculino. Mas sabe por quê? Depois, com o tempo, eu entendi que a gente precisa voltar a lugares que nos machucaram, porque é ali mesmo que a gente vai curar as nossas feridas. Perfeito. E eu quero agradecer a sua ilustre presença. Você não é uma persona. Você é aquela menina, desculpa falar menina por ser muito jovem, eu tenho idade para ser sua mãe. Eu estou muito feliz com a sua participação, foi algo inspirador para minha vida e você é aquela que de fato vai deixar o seu legado e fazer a diferença para o universo da barbearia, não só mulheres, mas o universo da barbearia. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada. Parabéns, que Deus continue te dando sabedoria e discernimento para você continuar levando esse trabalho maravilhoso para todos do segmento. Eu também quero deixar minha gratidão, tá, Luísa, por você ter aceito o nosso convite, né? De ter despertado um libertar aqui dentro de mim também, dentro desse papo de valor que nós tivemos hoje. E um resumo, né, que eu quero falar para vocês, gente, se entenda, se procure de entender. Conheça-te a ti mesmo. Para depois a gente cruzar das outras pessoas, né? Dizer que eu sou muito fã do seu trabalho, desde quando eu te conheci lá em Ribeirão Preto, né? Eu até comentei com a Liliana, falei, olha, ela é uma pessoa diferente do que está aqui, né? Das pessoas que a gente chegou a conversar, tem network, né? E dizer que eu, Léo Bianton, a Bárbara de Valor e a Bianton Formen sempre estará do lado de pessoas que têm a sua visão, o seu propósito, de deixar o seu legado, de ter pessoas para elevar a vida das pessoas, né? Que sejam feitas como pessoas, igual você falou aqui, né? Então que você continue nessa caminhada e eu vou estar sempre aplaudindo de pé você, por todos os projetos que você tiver. Vai chegar uma hora ainda que eu vou presenciar de pertinho um stand do Bianton dentro de um evento seu. Isso aí é uma coisa que vai chegar lá em casa hoje, vai pro meu mural do sonho, igual você falou. Se você tem um sonho, faça um mural dos sonhos, escreva, leia todo dia. Você pode chegar, né? Então, obrigado por ter participado. Eu sei que é uma correria louca, sei que 3 dias, corre, aquilo. A gente foi uma peleja para achar um horário, né, Luísa? Né? Obrigado para a Lili, que ficou até 4 horas da manhã para saber um pouco da sua história ainda mais, né? Foi ver todos os seus projetos. No outro dia estava cedo fazendo ação social, né? Então, admiro muito a sua vida. Que Deus abençoe muito você também. Porque Deus tem sido abençoado num momento tão difícil que eu venho passando, de colocar pessoas na minha vida que cada vez que eu escuto uma palavra de vocês está me fortificando, está me fortalecendo para que eu possa continuar nessa caminhada que não é fácil. Eu achei que empreender era fácil. A Bianton Formen agora vai para 4 anos. Eu nunca passei tantas tribulações em 3 anos de empresa. Tendo mais de 15 anos de profissão. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o meu propósito. E eu vou deixar um legado aqui como marca também. De ser uma marca educadora. De ser uma marca que vê pessoas, não vê negócios. Perfeito. Eu quero, através dos meus produtos, que a autoestima das pessoas melhore. Que as pessoas sintam melhor no seu trabalho, no seu dia a dia. E vocês, como profissionais que são barbeiros e barbeiras, né, têm esse dom de transformar as vidas das pessoas com palavras, com técnica, com tudo. Então, gratidão. Jesus te ama e eu também te amo muito pelo que você faz pela classe da barbearia, principalmente pelas mulheres. Obrigado. Muito obrigada a vocês, né, por esse convite mais uma vez. A minha oração é para que Deus alargue as fronteiras de vocês, para que vocês consigam alcançar cada vez mais lugares, pessoas e consigam transformar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que toda transformação precisa entrar numa prensa. Todo objeto, para ele ser criado, ele precisa ser prensado, ele precisa ser colocado numa forma. E essa é uma zona de desconforto, mas depois do desconforto vem o conforto, vem a fase calma. E tudo que você está recebendo e todas as pessoas que têm se conectado com você até hoje é fruto dos plantios que você fez lá atrás. E é uma frase certa, a colheita ela vem. Então, pessoas vão se aproximar de você porque atrás você foi essa pessoa para a vida de outra pessoa. Então, que Deus possa fazer se aproximar de nós cada vez mais pessoas que vão agregar na nossa vida, que vão fazer a gente crescer, fruto também daquilo que a gente vem plantando na nossa trajetória. Então, muito obrigada pela parceria, por vocês terem me convidado para estar aqui no podcast com vocês. E eu queria deixar uma mensagem para você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo. Se for para decidir ser algo na vida, decida ser extraordinário. Se for para ter alguém como inspiração, não tenha a Luísa, porque a Luísa é falha. O Léo é falho, a Lili é falha. Tem um cara que eu sou fã dele, e vou ser fã para sempre. E ele é o motivo das minhas inspirações diárias, que é Jesus. Você não precisa ter religião para você acreditar que Jesus passou aqui na Terra. Ele passou, existem fatos que comprovam a existência de Jesus na Terra. E ele foi um cara simples,
humilde, que viveu apenas 33 anos aqui nessa terra e que deixou um legado gigantesco. Foi um cara que esteve entre pessoas humildes, não andou em carrão, não se hospedou nos melhores hotéis, mas que deixou um legado aqui. Então, todas as vezes que você for decidir fazer algo na sua vida, pense o seguinte: se fosse Jesus, ele faria o quê? Isso me norteia, isso me guia, e ele sim é a minha principal inspiração. Então, que você leve essa palavra para o seu coração com muito carinho, assim como eu carrego todos os dias também essa palavra, e me relembro disso, porque tem dia que eu quero xingar, tem dia que eu quero brigar, e eu falo, se fosse Jesus, ele faria o quê? Então, ele é a minha maior inspiração de vida. Então, é isso. Muito obrigada por esse papo de valor, né? E que Deus abençoe vocês, abençoe todos nós. Eu tenho certeza que nós faremos mais parcerias ao longo dessa trajetória. Você é uma pessoa que eu admiro muito. A sua garra, a sua força, a sua determinação e a sua vontade de entrar dentro do mercado e fazer a diferença. E que bom que a Lili está nesse projeto. Que bom que vocês têm essa parceria muito bonita. Que Deus possa abençoar muito vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Escolha fazer aquilo que você ama e nenhum dia da sua vida vai ser trabalhoso viver essa experiência. É isso. Olha que fantástico. Nós escolhemos o segmento da barbearia para nos conhecermos, para sermos melhores e para curar feridas. É isso. Gratidão a todos vocês que estiveram ligados aqui com a gente. Até uma próxima.